a Nívia, né? Esse é o seu nome? O que a Nívia disse. Meu nome é Caio, eu trabalho aqui na Siemens Energy. Já tem um certo tempo aí que eu estou no grupo Siemens, tenho experiência com a parte de automação de subestações de energia, na parte de geração, transmissão, distribuição, clientes industriais. E atualmente eu estou aqui na parte do transformador de distribuição a seco da Siemens, que é uma novidade no mercado, né? E esse produto se chama CarePole, tá? E é sobre ele que nós vamos fazer a apresentação aqui para vocês. Na verdade, nós tivemos em contato com o professor Edson Guedes da Costa, num evento que ocorreu lá em Foz do Iguaçu, no Sigre, né? E ele até nós conversamos bastante, ele sugeriu de nós fazermos essa apresentação para vocês, por ser um produto único no mercado, que tem essa tecnologia única, né, para esse tipo de aplicação. Então, é uma coisa inovadora para poder estar trazendo para vocês ficarem por dentro do que está ocorrendo no mercado, né, e também aspectos técnicos envolvendo o produto, tá? Junto comigo trabalha o André Moreno, que também aí está na câmera aí que vocês estão vendo. André, por favor, ia pedir para você se apresentar também, para daí a gente poder começar a apresentação. Sim. Então, André Luiz Moreno, trabalho na Siemens Energy, agora 22 anos que eu estou dentro da empresa, né? Comecei bem cedo como aprendiz e até me formar em engenharia elétrica também, e comecei a fazer parte do corpo técnico da empresa. Trabalhei os últimos 6 anos no desenvolvimento, né, desse novo transformador a seco. Fora isso, já estou em torno de 12 anos trabalhando na engenharia de transformadores a seco, e hoje sou responsável global do desenvolvimento desse tipo de transformador a seco, né? A gente vai passar um pouco na apresentação quais são as fábricas, né, que a gente tem de transformadores, e aí a gente vai poder ter uma ideia da dimensão aí, né, que é esse negócio, e também de como que foi um pouco aí o processo de desenvolvimento, os testes que a gente fez, dar uma introdução sobre os conceitos dos transformadores a seco, e um pouco a fundo aí sobre esse tipo de transformador, que é só um dos produtos aí dentro do nosso portfólio. Exatamente. Lembrando que esse daqui é um transformador para poste a seco, tá? Então, assim, já existem transformadores para poste, né? Como a gente está acostumado a ver nas ruas. Já existem transformadores a seco, mas não com a seco para poste, tá? Então, é nesse sentido que veio o CarePole trazendo inovação nesse tipo de mercado, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com a apresentação. Só pedir a confirmação se vocês estão conseguindo ver. Sim? Beleza, então vamos lá, vou começar. Aqui tem a foto do CarePole, tá instalado num poste. Então, transformador de distribuição tipo seco para redes aéreas, tá? Então, falando um pouco sobre as redes de distribuição de energia, né? Nós temos dois tipos aí, basicamente, de tipos de rede de distribuição. As subterrâneas, né, que geralmente estão mais em regiões mais nobres, ali de grandes centros urbanos, onde os fios são todos embaixo da terra, né? Enfim, toda a infraestrutura é subterrânea. Então, estão em grandes centros, em áreas urbanas planas, os cabos de transformadores são submersos, e isso implica num maior custo, né? Os equipamentos têm que ser, vamos dizer, preparados para esse tipo de aplicação, você precisa preparar toda uma infraestrutura correta e adequada para isso daqui, a manutenção também ela não é tão mais fácil, né? E é pouco atrativo para grandes redes de distribuição de energia. Por quê? Justamente você tem um maior custo, isso dificulta tanto para você expandir a sua rede, né, ampliar, como fazer a manutenção da sua rede existente. Então, essa aqui é subterrânea, ela é majoritariamente, você encontra ela na Europa, tá? Na maioria dos países europeus, você pode ver que você não vê fios, cabos, postes, esse tipo de coisa, tá? Por outro lado, a gente tem as redes aéreas, que é o que a gente tem aqui no Brasil, praticamente 100% aí do Brasil, são poucas as regiões onde temos subterrânea, né?
Então, onde temos os postes, os fios e os transformadores, por sua vez, pendurados nos postes, né? Então, o segundo tipo, que é essa rede aérea, utilize principalmente transformadores em postes, tá? É uma solução mais simples, economicamente viável. A gente pode ter aplicações trifásicas ou monofásicas, né? Lembrando que no Brasil o padrão basicamente é trifásico, a gente tem redes monofásicas mais em regiões rurais, tá? E onde se utilizam transformadores imersos em óleo isolante. Então, foi aquilo que eu disse no começo, né? Existem transformadores para poste e existem transformadores a seco. Os transformadores para poste, eles são 100% imersos em óleo isolante, como esse daqui da foto que vocês estão vendo. Então, sobre os transformadores imersos em óleo isolante, aqui a gente tem uma imagem que pode ver como que eles são, né? É a única alternativa disponível até agora, como eu acabei de dizer. O meio isolante é com papel e óleo. Para ter uma ideia, né, um transformador monofásico de 25 kVA de potência tem ao redor de 34 litros de óleo. As conexões das partes internas podem se mover. E já é uma solução consolidada e apresenta alguns riscos, né? E é nesse sentido que a Siemens Energy foi pesquisando de modo a tentar solucionar esses tipos de problemas, né? Mas quais são os desafios? Quais são esses riscos que apresentam nos transformadores para redes aéreas, né, imersos em óleo? Então, em caso de falha interna, o aumento da temperatura e pressão pode provocar uma explosão e o início de um incêndio, né, como vocês podem ver aqui na foto. Vazamento de óleo também por corrosão, né? Aqui a gente vê que já está bastante comprometido. Corrosão por oxidação, problemas de solda ou até mesmo vandalismo, né? Vazando óleo acaba comprometendo o transformador e o funcionamento do transformador, tá? Como esse vazamento de óleo, você pode ter uma contaminação do solo e de fontes de água, né? Por esse óleo que vazou, né? Outro problema também que tem é furto de transformadores, né, onde eles retiram os condutores, as partes metálicas e vendem no mercado de sucata. Assim como tem roubo de cabo, né, que todo mundo já conhece, já ouviu falar, também tem esse problema de venda de transformador, né, como no mercado de sucata. Então, com isso, a Siemens Energy pegando todos esses problemas, né, existentes nos transformadores de poste, né, imersos em óleo, e levando em consideração os 4Ds aqui, que são os pilares, né, que a empresa considera como fundamentais aqui para o seu negócio. Então, os 4Ds são o D de demanda, né, o aumento da demanda, a descarbonização, a descentralização e a digitalização, né? Então, sobre a demanda, há um crescimento na demanda global por energia, né, como a gente pode ver no mundo inteiro, a demanda de energia só aumenta, isso em alguns países torna-se mais problemático do que em outros, como a gente tem visto aí no cenário internacional. A descarbonização é uma tendência, né, de tornar as redes toda a cadeia de suprimentos mais sustentáveis, né, tornando a energia verde. Descentralização, os sistemas de geração de energia distribuídos, tornando a operação da rede mais complexa, né, então não é mais unidirecional, onde você tem a geração e o consumo de energia, você tem essa geração distribuída hoje em dia com painéis solares, enfim, geração eólica, muito mais complexo, né, o sistema. E digitalização, que é a questão da internet das coisas, né, que hoje em dia tudo passa a ter essa questão da conectividade, do monitoramento, passa a ter uma inteligência por trás, né. Então, como que a Siemens endereçou e atendeu esses 4Ds, né? Com relação ao aumento da demanda, o equipamento, o CarePod, ele tem uma capacidade de operar em sobrecarga, tá? Com relação à descarbonização, ele tem um alto nível de segurança contra fogo, sem vazamento de óleo, porque ele não tem óleo, tá? A gente vai explicar para vocês mais nos detalhes como que é a característica construtiva do equipamento. Ele é reciclável também ao final de sua vida útil, tá?
Descentralização, ele possui uma operação confiável que minimiza os tempos de interrupção lá, que o DEC-FEC, né, que vocês devem conhecer, que acaba prejudicando os índices ali da distribuidora, tá, de energia. E digitalização, então, com essa conectividade, com essa inteligência, você aumenta a transparência e otimiza o desempenho na rede, porque você sabe exatamente o que é que está acontecendo naquele local, naquele ponto, com aquele transformador. Então, com isso, traz uma transparência para a rede, que hoje em dia não é tão transparente assim, né? Então, com isso, a Siemens Energy desenvolveu o CarePolo, que vocês podem ver na foto, tá? É um transformador a seco, encapsulado a vácuo, ele é monofásico, para rede de distribuição montado em poste, tá? A questão da potência, a gente tem de 10 a 37,5 kVA, tá? O 50 kVA está em fase final de teste para ser lançado no mercado no momento. Classe de tensão desde 15 kV, que é o que temos. As classes mais altas a gente está também em fase de testes para poder lançar no mercado, tá? De 25 e 36 kV. Na baixa tensão, desde 120 até 480 volts, isso depende do modelo, tá? Também ele possui um tap de até 5 posições na bucha de alta tensão, que nós também vamos mostrar para vocês aí nos próximos slides, tá? Ele foi desenvolvido de acordo com os padrões aí da I3E e EC, né? E pode se adequar conforme norma de cada país, né? Lembrando que é uma característica bem interessante aqui de estar explicando para vocês, né? A fábrica dele fica aqui em Jundiaí, São Paulo, tá? No Brasil, né? E é a única fábrica do produto no mundo. Então, daqui é de onde nós fabricamos esse transformador e exportamos aí para outros países, Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, enfim, para todo mundo, ele é genuinamente brasileiro, vamos dizer assim, né? Apesar de ser uma empresa alemã. Então, apresentando esse é o CarePolo, né? Então, quais são as vantagens que a gente tem dele em relação ao sistema convencional que temos hoje aí nas redes de distribuição com transformadores a óleo, tá? Aqui eu vou pontuar os principais para vocês entenderem os benefícios, né, por trás de todo esse conceito que eu expliquei até agora. Então, ele é ambientalmente amigável, ele tem um alto nível de segurança contra fogo, né? Lembrando, o CarePolo, ele é feito com uma resina, tá? Essa resina, ela é auto-extinguível, então se tiver algum tipo de princípio de incêndio, a própria resina extingue esse princípio de incêndio aí de fogo, limitando aí os riscos ambientais e até mesmo de segurança aí contra pessoas e o local onde quer que ele esteja instalado, tá? Também ele é ambientalmente amigável porque não polui, né? Ele é sem risco de vazamento de óleo justamente por não conter o óleo, por ser um transformador a seco, tá? Mais um benefício dele. Instalação rápida e fácil. A gente diz que ele tem uma solução plug and play, né? Porque ele utiliza o mesmo suporte dos transformadores a óleo. Então, é fácil você trocar, né? Fazer esse intercâmbio de retirar o transformador existente a óleo na rede e colocar o CarePolo no lugar, tá? Aumento de segurança. Ele tem essa capacidade de operação em sobrecarga em curtos períodos, como mencionado anteriormente. Também tem uma capacidade maior de suportar curtos-circuitos, sem risco de explosão. Então, ele não explode, como nós vimos na foto lá do transformador a óleo, né, que estava até com uma chama ali de fogo. O tanque pode explodir no transformador a óleo, esse daqui não. Ele é basicamente um bloco de resina. Além de ele não explodir, ele impede com que o fogo se alastre, né? E também capacidade de monitoramento digital do status do transformador. Ele pode vir com esse opcional, que seria um dispositivo que é a conectividade, onde a distribuidora pode monitorar o status ali do transformador. Redução de OPEX, tá? OPEX, não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo, mas OPEX é o custo que você gasta para operar, para manter o equipamento, né? Então, ele é livre de manutenção, você não precisa se preocupar, por exemplo, um transformador a óleo, se o óleo tá bom, se o óleo tá ruim, se o óleo está contaminado, enfim, você não tem esse tipo de problema, ele é um equipamento estático, tá? Vamos dizer assim.
é basicamente colocar e não se preocupar com os custos de operação, tá? Sem restrições relativas às condições ambientais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de condições ambientais. Raios ultravioleta e também salinidade, né? Um problema que ocorre em redes convencionais, com transformadores ali que você tem o tanque metálico, né, com óleo, regiões onde tem um alto índice de raios ultravioleta, ou então alto índice de salinidade, onde pode, por exemplo, ir corroendo o transformador, né, a parte metálica, e ter todos aqueles problemas que nós vimos nos slides anteriores, né, por exemplo, vazamento de óleo e comprometer o funcionamento do transformador, né. Não só compromete o funcionamento do transformador, a segurança das pessoas no local, o meio ambiente, e a própria vida útil do equipamento, né. Então, ao invés de ele durar ali, de acordo com a ANEEL, é exigido ali que um transformador dure pelo menos 25 anos, né, de vida útil, e se você tiver numa região com essas características, alto índice de raio ultravioleta ou de salinidade, com certeza o equipamento não vai durar todo esse tempo que é determinado pela ANEEL. Então, com isso, em 25 anos, às vezes a distribuidora tem que comprar 1, 2, 3 equipamentos ao longo de 25 anos, às vezes 4 equipamentos, 5, né? Para aguentar todo o período, então é o famoso barato que acaba saindo caro, tá? Então, esse é um benefício logo de cara aqui do Carpolo. Redução de furto de transformadores, então sem acesso aos enrolamentos e sem utilização de cobre, né? Por que que a gente fala isso daqui? Porque não tem uma vez que a pessoa vai lá e rouba e furta o Carpolo, ele é um bloco de resina, onde lá dentro vão estar os enrolamentos, né? Então, ele não tem acesso, não tem como você abrir e quebrar aquele bloco de resina, ele é um bloco extremamente duro, como se fosse uma pedra, então torna inviável, vamos dizer assim, para o ladrão, né? Ganhar dinheiro com esse tipo de atividade, tá? Então a gente diz que ele é a prova de furto. Provavelmente o cara vai roubar a primeira vez, a segunda ele não vai gastar o tempo dele com isso daqui e vai procurar um transformador convencional a óleo, tá? Redução do espaço de armazenamento e logística. Ele é menor, tá? Proporcionalmente, assim, dizendo, se você pegar mesmo um transformador de mesma potência, um Carpolo e um a óleo, o Carpolo ele é menor e também é mais leve. Então, isso facilita na hora de você armazenar e também manusear o equipamento, por ele ser mais leve na hora de instalar. Isso tudo também facilita as equipes aí de manutenção das distribuidoras, tá? E aqui a gente colocou redução do CAPEX, tá? Então, OPEX, lembrando, é o conceito de o quanto você gasta para manter o equipamento, e o CAPEX é o quanto você gasta para adquirir, para comprar o equipamento, tá? Mesmo ele tendo um custo um pouquinho mais caro do que o convencional, nós colocamos aqui redução do CAPEX, por quê? Justamente nesse conceito de vida útil de mais de 25 anos, né? Com o Carpolo, nós fizemos os testes, os ensaios, e ele tem uma vida útil mais do que 25 anos. Fizemos ensaios de envelhecimento acelerado, todos esses ensaios foram feitos lá na Alemanha, em vários outros países lá da Europa também, laboratórios específicos, especializados nisso daí. O André vai explicar aí para a gente todos os detalhes, né, uma vez que ele até participou de todos esses ensaios lá na Europa. Então, assim, se você pegar ao longo de 25 anos, você também acaba gastando menos com aquisição de equipamento. É mais barato você comprar um Carpolo do que 4 transformadores convencionais ao longo de 25 anos, tá? E com isso a gente diz que tem uma redução do custo da propriedade, né? Que é o quê? Você fazendo análise de todo o custo que você vai gastar com manutenção do transformador a óleo convencional, mais as aquisições que você tem que fazer ao longo dos anos, compensa mais barato você ter um Carpolo, né? Que você não vai precisar ficar fazendo aquisições ao longo dos 25 anos e também não vai precisar ter gastos com a operação aí dele. Então aqui, explicando um pouquinho mais os detalhes, né? As partes aqui que compõem o Carpolo. Lembrando, ele é um transformador monofásico, tá? O transformador trifásico ainda está em desenvolvimento aqui pela nossa equipe de engenharia. O que nós temos no momento é o transformador monofásico, que é esse daqui que vocês estão vendo na foto. Então, se necessário, né, se requerido, um no-load tap changer, que seria um comutador de tap aqui, pode ser fornecido no topo da bucha de alta tensão,
E esse comutador de TAP foi desenvolvido e patenteado pela Siemens Energy. Então aqui vocês podem ver, né, esse transformador, ele tem duas buchas, né, monofásico tem duas buchas, ele também pode ser feito somente com uma bucha, tá, a outro terminal seria aterrado, mas nesse caso, vocês podem ver aqui que no topo dessa bucha, ele é diferente, né, de um para o outro, então aqui é basicamente uma capa protetora de borracha, né, que se você erguer essa capa com as mãos, você vai ter acesso ao terminal de até 5 posições, tá, para trocar ali os taps da alta, tá? É um tap sem carga, que você pode trocar, tá? Os enrolamentos são encapsulados a vácuo, como eu disse anteriormente. Então, basicamente, você tem os enrolamentos, né, dentro de uma câmara ali, a vácuo, onde você injeta resina, e essa resina ela é responsável por fazer todo esse isolamento aí elétrico, né? Refrigeração, enfim, toda a função que teria o óleo, que é um fluido dinâmico ali, isso daqui você tem um elemento estático, né? Essa é a grande diferença. O núcleo também é fabricado em aço silício de alta qualidade, também temos a opção de núcleo amorfo, tá? Que é onde as perdas são reduzidas no transformador e ele torna-se mais eficiente, tá? Então, as buchas de alta e baixa tensão são encapsuladas juntamente com enrolamentos, formando um único corpo. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo, né, aqui na cor cinza, é um único corpo, tá? Que é encapsulado nesse molde, né, onde dá a forma aí para o corpo do Carpolo, tá? A resina tem uma alta resistência mecânica e adequada para aplicações externas, então toda essa resina aqui, na qual é feita o corpo do transformador, como eu disse anteriormente, aguenta a salinidade, né? Ele não vai corroer porque é uma resina, não é um componente metálico, e aguenta alto índice de ultravioleta, enfim, de raios ultravioleta, e não, ele aguenta regiões bastante, assim, agressivas, tá? E por último tem essa cinta aqui, que é onde você prende o transformador, né, no poste, onde você segura o transformador. Essa sim, por enquanto, é uma parte metálica. Ela, apesar de ser metálica, ela é protegida, tudo com pintura adequada para aguentar regiões agressivas, assim, com alta salinidade e alto índice de raios ultravioleta. Então, ele pode vir com alguns acessórios, né? Quais são esses acessórios? Um terminal de aterramento, suporte de para-raios aqui, como vocês podem ver, tá? Na lateral do transformador, ou próprio para-raios, que você pode colocar aqui. Protetor de bucha, aqui no caso não está mostrando, mas é onde você coloca aqui para evitar problemas com o transformador, né? Principalmente com passarinhos, essas coisas aí. E os conectores de alta e baixa, né? Que aqui nós estamos vendo esse modelo de conector aqui na baixa e na alta, mas aqui vocês podem ver até ele é como se fosse um parafuso, né, que você pode simplesmente desrosquear e trocar por um outro tipo de conector que seja conforme o padrão ali da região ou da distribuidora, tá, com que ela trabalha. Falando um pouco sobre Senseformer, né? O que é a diferença de Transformer, que seria o transformador, e Senseformer? Senseformer, como o próprio nome diz, é um transformador com sensores, tá? Então é a parte da conectividade que foi mencionado no começo. Aqui no caso, vocês estão vendo essa caixinha aqui, que é um opcional, que pode ser fornecido junto com o transformador, tá? Nessa caixinha, é chamada de nanobox, tá? É, então, basicamente, adquire-se as informações aqui de medição de corrente na baixa, tá? Através de bobina de Rogowski, que seria o sistema de medição magnética, que por sua vez é resistente a sobrecargas. Além disso, próximo dos enrolamentos lá dentro do transformador, né, é colocado um sensor de temperatura, tá? Então, essa caixinha aqui Nanobox, ela pega tanto a informação de sensor de temperatura do enrolamento, como a medição de corrente da baixa, e com isso ela transmite os dados, né, com segurança, de acordo com toda a necessidade, o protocolo necessário, tá? Via conexão aí 4G, tá? Para a distribuidora, e aí com isso a distribuidora consegue fazer o monitoramento, né, do equipamento.
E o que a gente fala é que o grande ganho desse monitoramento não é nem só o monitoramento do equipamento em si, mas sim a distribuidora saber como que está a rede dela, né? Então, se ela sabe se o transformador não está transmitindo aqui, por exemplo, não está passando corrente, o transformador está desligado, então ela consegue mais ou menos isolar e ilhar ali aquela região onde teve um deslocamento. Ela identificando essa região onde teve o deslocamento, ela consegue disparar equipes da operação dela, né, as caminhonetes ali para os operadores, os eletricistas irem lá e tentarem resolver o problema da maneira mais rápida possível. Com isso, ela diminui o tempo de desligamento, então ela melhora os índices de DEC e FEC dela, né, esses índices que são cobrados pela ANEEL, né, que é o órgão aí regulador do governo, tá? Então, o CarePod é equipado com esses sensores que eu mencionei no slide anterior, né? Através desse dispositivo IoT, que é o Nanobox, você faz uma transmissão dos dados, né, até a nuvem, né? E aí na nuvem você consegue informar o cliente ali, a distribuidora, ela consegue ter acesso a todas essas informações. Então, o que o cliente ganha com isso, no final das contas? É um aumento de performance e produtividade, ele fica mais tempo, você tem a rede, sua rede de distribuição operando por mais tempo, né? Você reduz os tempos de desligamento. Com isso, se você sabe se um transformador, por exemplo, está operando em 200% ali de carga, você sabe que a vida útil dele vai ser reduzida. Então, com isso, você consegue saber, né, se o seu transformador foi subdimensionado ou sobredimensionado, adequar a potência do transformador à potência realmente consumida naquela região. Então, com isso, você reduz os custos ali de CAPEX e OPEX, você não vai precisar ficar estourando o transformador e comprando outro, estourando e comprando outro. Com isso, você também tem uma economia. Prevenção de riscos, né? Você não vai ter queima. Com o CarePolo, basicamente, você não vai ter o risco ali para o local, mas se fosse um transformador a óleo, ele poderia estourar e dar algum tipo de prejuízo ali, tá, para o local. Proteção do ambiente e do meio ambiente, saúde e segurança, e tudo em conformidade com a cibersegurança de última geração. Então, são coisas, as informações são enviadas de forma segura. Aqui falando um pouco sobre os testes, né? Algumas fotos aqui de alguns laboratórios que foram feitos os testes ao longo do desenvolvimento aí do CarePolo, que duraram alguns anos. Nós vamos falar também mais para frente da linha do tempo, mostrando como tudo começou, como que foi implementado, mostrando até os dias de hoje, que pé que a gente está, né? E, bom, eu vou pedir para o André, que ele participou presencialmente desses ensaios aqui lá na Europa, para explicar para a gente. Por favor, André. Beleza, Caio. Então, todos os transformadores, né, eles são definidos conforme algum padrão. No Brasil, a gente tem a NBR, que para os transformadores da SECO é o item NBR 53, 56, o capítulo 11. E o paralelo do transformador a seco nos Estados Unidos é a I3E C571201 e no europeu é a IEC o 600761. Então, durante o processo de desenvolvimento, né, a gente tinha que observar não só que o transformador funcionasse, mas também funcionasse assim, né, de transformasse a energia, mas também que cumprisse todos os requisitos de norma, né? E eu diria que para transformador a seco ele é tanto mais criterioso do que para os transformadores a óleo, né, o convencional. Então a gente fez, obviamente, todos os ensaios de tipo, de rotina, os de rotina, por exemplo, resistência, relação de tensão entre primário e secundário, perdas em vazio, perdas em carga, performance, impedância, tudo mais. E também alguns ensaios especiais, né? Então, por exemplo, o nível de ruído é bem crítico para esse tipo de transformador de poste, né? Talvez vocês já tenham passado perto de alguma casa ou de algum transformador e fica ouvindo aquela vibração, né? Um ruído que incomoda bastante, né? Então a norma é bem restrita com relação ao ruído. Muitos transformadores antigos já não atendem a esse requisito. Curto-circuito, então a gente tem também um requisito muito puxado para ensaio de curto-circuito, né?
Então, o transformador convencional ele tem que resistir 25 vezes a corrente nominal durante a curta duração, né, 2 segundos ali do ensaio. E no nosso caso, a gente precisa suportar isso, a corrente de curto-circuito, de acordo com a impedância do transformador, o que para esse caso ele chega a quase 40 vezes a corrente nominal durante ali o transiente do curto. Resistência a fogo é um ensaio também específico para transformador a seco. Então, a gente, de acordo com a norma, classificação F1, ele é auto-extinguível, né? Então, se por acaso alguma coisa ao redor ou alguma falha levar ao início do fogo, a própria resina, ela se auto-extingue. Esse ensaio é feito, acho que só em Amsterdã, que a gente realiza. É o único laboratório, pelo menos que eu conheço, que tem toda a estrutura para realizar. Então a gente coloca, acho que você passar o mouse ali, Caio, para indicar onde que está esse ensaio ali. E você posiciona o transformador sobre uma bandeja com etanol e coloca uma placa de resistência de aquecimento na frente dele e simplesmente incendeia o transformador, né? Então, vocês imaginam fazer isso com um transformador a óleo, né? Que é um tanque cheio de óleo, né? Ele vai explodir com certeza, né? Não tem outra opção. É quase que uma Então, bomba ali, né? é literalmente uma bomba, né? É uma panela de pressão ali que você coloca no Exatamente. fogo. Então, esse é um benefício muito grande para os clientes, né? Especialmente se a gente fala, por exemplo, nos Estados Unidos, regiões como Califórnia, que eles têm um problema sério com queimadas. Então, é um dos grandes benefícios aí que a gente traz para o mercado. E um dos grandes desafios de desenvolvimento também do produto, né? Teste climático, né? Não é muito caso do Brasil, mas quando a gente fala de América do Norte ou de Europa, né, que tem temperaturas baixas, né? Nesse teste, aqui a gente colocou o transformador, na verdade uma série de transformadores ali dentro de uma sala climática que a gente tem na fábrica da Alemanha. É uma sala bem grande, né? Nosso transformadorzinho quase não ocupou espaço ali. E você congela o transformador até menos 25 graus, monitorando a temperatura até estar estabilizada. Na verdade, menos 25 para o classe C2 e menos 50 para a classe C4, que foi o que a gente fez, né? Faz no menos 50, automaticamente o menos 25 está coberto. Quando ele estabiliza a temperatura a menos 50 graus, né? E você aplica o dobro da corrente nominal até ele atingir 140 graus. Então, é um choque térmico muito severo que a gente tem que fazer para garantir que, por exemplo, falando no Canadá, que a temperatura pode chegar a menos 60 de fato, durante a noite está muito frio, não tem ninguém utilizando o transformador, então com pouca carga ele gera pouca temperatura e acaba congelando. De manhã, a turma acorda, todo mundo liga lá os seus aquecimentos, vai tomar banho, tal, resistências, e daí a temperatura tende a subir rápido, né? Então é para cobrir esse tipo de choque térmico. A resina ela é um material sólido, né? Então a chance de acontecer alguma trinca, seja micro trinca interna do enrolamento, que pode gerar uma falha a longo prazo, quanto também trinca externa, é um teste bem rigoroso que tem que ser feito para garantir essa operação. O ambiental, o EO2, conforme a IEC, né, que é Environmental Outdoor e classe 2, a gente submete o transformador em um ciclo de radiação UV, salina, névoa limpa e aquecimento. Então, é um teste muito difícil de ser executado também. O laboratório que a gente fez foi na EDF, na França. Então, passa por vários ciclos, né, de névoa limpa, névoa salina, radiação UV e aquecimento para conseguir validar a vida útil do transformador, né? Então, para garantir que não vai ter nenhum tipo de degradação na superfície da resina, não vai ter degradação das partes metálicas e o transformador continua íntegro, né? E esse período todo em torno de 50 ciclos de 12 horas, o transformador energizado a 110% da tensão nominal. Vibração é um teste bastante interessante também, que foi feito nesse laboratório IABG, em Munique. É um laboratório
fantástico, assim, super competente, né? Eles testam muito da parte da aeronáutica e automotiva, muito, muito impressionante a capacidade deles. E ali a gente testa a vibração do transformador, né? Para garantir que durante o transporte, principalmente o rodoviário, né? Nenhuma parte vai se soltar, né? Nesse teste a gente estava bem confiante, né? Como o Caio comentou, tudo é sólido ali, né? Não tem partes móveis, mas é um teste que é requisito para transformador convencional, né? Enquanto que no transformador a óleo, os enrolamentos, as conexões internamente durante o transporte podem se movimentar, e era um requisito que o cliente solicitava, então a gente resolveu executar também, mesmo estando bem confiantes que não seria um problema, né? E teste de campo, né? Que aí vamos falar, para valer, né? Depois de ficar anos, né? Foram 5 anos a gente trabalhando no desenvolvimento do produto. Aí a gente precisa levar para campo, colocar em operação. E daí o Brasil foi um ponto bem estratégico, né, para a empresa, porque aqui a gente tem um espírito inovador diferente do que se tem por aí, isso eu posso afirmar. Quando a gente chega para uma concessionária no Brasil e fala assim, olha, eu tenho aqui um transformador novo, uma alternativa, é novo no mercado, e aí, quer testar? Os caras brilham os olhos, falam assim, poxa, quero, e a gente conseguiu bastante cliente e parceiro mesmo, né, para fazer esse teste de campo. Enquanto talvez você vai para o mercado americano, eles são muito mais conservadores e resistentes à mudança, né? Principalmente quando fala do mercado de energia. Então, no Brasil, a gente conseguiu bons parceiros para conseguir fazer um extensivo teste de campo. Hoje a gente tem mais de 1 milhão, acho que tem no próximo slide, Caio, ou tá depois essa parte? Tem, deixa eu colocar aqui. Aqui. Bom, Beleza. explicando aqui, André, depois você faz as complementações. Então, aqui Vai tem lá. uma foto, né, de um carpolo aqui, por exemplo, com uma bucha só, tá? Ele instalado num poste aqui numa rede monofásica, numa região rural, tá? Que é onde normalmente a gente tem rede monofásica. Lembrando que ele é monofásico, ele pode ser utilizado em redes monofásicas ou ele pode ser montado em banco trifásico também, né? Então, aqui ele está numa rede monofásica. Aqui é o transformador antes de ele ser içado aqui para colocar no poste. Então, essa caixa aqui é a primeira versão que a gente tinha da conectividade. Então, através daqui, ele coletava as informações aqui da corrente da baixa e também da temperatura do enrolamento. E aqui é um comparativo, né? Os dois transformadores aqui têm 25 kVA de potência, então um antigo convencional a óleo e o Carpolo aqui para a gente poder entender o comparativo, né? Então, clientes. Acho que a gente já está até um número superior a esse daqui no momento, então desde Brasil a Estados Unidos, tá? Unidades também acho que já está superior a isso daqui, horas de operação, enfim, cada dia vai aumentando, mas já ultrapassamos aí 1 milhão de horas desde o comecinho do ano, e a gente tem esses modelos aqui instalados, né? Desde o 25 kVA, 15 kVA, 10 kVA, nessas classes de tensão aqui, então 15 kV e 25 kV. André, se você quiser complementar alguma coisa. Não, Caio. Essa parte é você mesmo. Tá. Então, aqui exemplo de aplicação do Carpolo. Como o André falou, além do Carpolo, também a empresa tem um portfólio aí muito grande de produtos. Aqui agora vamos falar um pouquinho de outros. Antes, só seguindo aqui um pouquinho do storyline aqui do Carpolo, né? A linha do tempo, de como foi desde o seu desenvolvimento até os dias atuais. André, você que participou aí desde o começo, se puder. Desde o começo não, né, Caio? 97, 98, ô louco, eu tava É no, demais. acho que eu tava no jardim de infância Chamou o ainda. André de Não sou velho, tão viu? velho assim, não. Mas Desde foi, 2016, então, pronto, mas foi corrigi. pouco depois que eu comecei, viu? Não foi em 97, 98, mas foi 2001. É, então é isso, né? A ideia de se ter um transformador a seco de poste não é nova, né? E eu tive ainda o privilégio de trabalhar com os mestres aí que tiveram essa ideia lá em 97, 98, fizeram os primeiros protótipos, ficou em operação aqui em Jundiaí durante alguns anos, mas o apelo por ter uma solução ambientalmente amigável e tudo mais era bem diferente, né, daquela época para hoje em dia, né?
Então aconteceu que a ideia acabou não seguindo adiante, né? A empresa decidiu não investir, enfim, não foi muito para frente. Já em 2016 foi quando a empresa olhou de novo com os olhos diferentes, né, para essa ideia, e o pessoal que estava ali em 97, 98 continuava na empresa, liderando algumas iniciativas de desenvolvimento. Então a empresa resolveu apostar de novo na ideia, e foi daí que eu me juntei ao time, né? Eu já estava na engenharia de transformador a seco, e em 2016, quando foi para retomar o projeto dessa aplicação, eu entrei para liderar o time técnico para desenvolver, né? Aí a gente trabalhou na Alemanha durante um tempo, até entender qual que era o transformador que tinha sido feito antes, qual que era os requisitos atuais para esse tipo de transformador, né? Duas buchas, painel de taps, novo nível de eficiência, um pouco mais robusto, e trabalhamos no desenvolvimento do conceito que a gente próximo do que tem hoje. Em 2020 voltamos para o Brasil, montamos a nossa fábrica laboratório aqui em Jundiaí, ainda bem pequena, né, para continuar desenvolvendo os processos produtivos e também o produto. Em 2021, aí de fato a empresa investiu na implementação de uma linha de produção. Então, como vocês veem na foto de 2020 ali, a gente começou do zero, né, de uma fábrica vazia. Fomos especificando os equipamentos, os processos e montamos a fábrica, né? Em 2022 foi feito o lançamento oficial do produto. Então aí fui eu e o gerente geral aqui da fábrica, Manuel Bosch. A gente fez o lançamento na I3E, na TID, né? Não é na PES, mas é na TND. Foi em New Orleans no ano passado. É, Fizemos uma apresentação técnica lá na I3E, foi feita toda a divulgação no nosso stand, então foi um lançamento bem legal e deu uma boa repercussão para a gente lá. E em agosto ainda do ano passado, a gente ganhou a nossa o grande pedido, né? Foi um pedido para os Estados Unidos de 1.562 peças. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de volume, o que para a gente é um monte, para eles é só o começo da conversa, né? O mercado lá realmente é gigantesco, porque eles utilizam majoritariamente redes monofásicas, né? Enquanto no Brasil é bastante trifásica. É o contrário, né? Majoritariamente trifásica. Então, foi um pedido bastante grande. A gente já tem hoje, sei, talvez beirando os 3.000 unidades de pedido para os Estados Unidos. Então, foi um caminho, assim, muito bem sucedido, eu diria, né? Apesar de todos Uma os aceitação boa, né? desafios, né? Uma ótima aceitação. Os clientes realmente vendo o valor adicionado com a solução de ter um transformador a seco. Então, eu acho que é uma tecnologia que a gente se orgulha bastante de ter nascido no Brasil, sabe? E a gente montar a primeira, e por enquanto a única fábrica desse tipo de produto e com engenharia nossa, com know-how nosso, e poder transmitir isso aqui também, né, agora para os nossos colegas, para as universidades e tudo mais. É, a gente vai falar agora um pouco sobre um pouco mais técnico, né? Sobre os conceitos dos transformadores, né? Então, até a gente chegar no Carpool, que é a última inovação que a gente teve, o conceito de transformador a seco, mas um pouquinho sobre como que evoluiu essa história, como que um transformador a seco é construído, né? Aqui a gente está com um time de engenharia elétrica, né? Quem sabe eu consigo é, tocar o coração de alguns que se interessem pelo produto, depois venham aqui trabalhar com a gente, né? Seja num programa de estágio ou como efetivo. Ó, tá aberto, acho que tá aberto agora a inscrição, tá? Para processo seletivo de estágio. Quem sabe, né? Eu vou ter uma vaga no meu time. E então, quem sabe vocês se interessam, né, sobre o produto, se não para trabalhar, mas pelo menos para conhecer um pouco mais sobre o construtivo de um transformador, né? Então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nessa storyline aqui do desenvolvimento dos transformadores a seco. Depois, nos próximos slides ali, vou explicar um pouquinho como que é construído um transformador a seco. E acho que é interessante para a gente conhecer aqui para o pessoal bem técnico. Então, transformador, acho que
desde da sua concepção, não mudou muita coisa, tá? Se olhar assim, o que foi criado lá atrás, com as teorias, não mudou muita coisa, praticamente nada, né? Você tem lá a relação de espiras entre primário, secundário, núcleo magnético, e isso é o mesmo conceito para todos, né? O que mudou realmente são os novos materiais que foram sendo desenvolvidos e a forma de aplicação desses materiais para a teoria básica, né, do eletromagnetismo. Então, a primeira fábrica de transformador do Brasil foi em 1938. Depois, em 39, foi o primeiro transformador fabricado, de fato, no Brasil, né? Então, aqui em Jundiaí, não no site que a gente está, mas aqui próximo, foi o início da produção, em 1977, né? Isso para transformador a óleo, tá? Nessa época, e tem até hoje transformador de potência a óleo, né? Que faz até, acho que 900 kV, 800 MVA, são máquinas muito, muito grandes, né? Mas em 1980 foi o início da produção dos transformadores a seco. Então, já nessa fase, já tinha uma preocupação de ter uma solução alternativa à utilização do óleo, né? O óleo mineral, ou até nessa época o chamado óleo ascarel, ou PCB, que tem componentes cancerígenos, inclusive, né? Já tem muito tempo que é proibido, né, a utilização dele, mas é o que tinha de tecnologia na época, né? E foi proibida a utilização do ascarel porque foi provado que ele era bem cancerígeno. E a Siemens, desde lá, já tinha uma alternativa, mas ecologicamente correta, né? Claro que não era esse, talvez era mais por segurança do que pela ecologia, né? Já tinha uma alternativa já. Então, grandes projetos que já foram sendo desenvolvidos desde lá, no ano de 2000, 20 unidades para a unidade do metrô em São Paulo, depois 12 MVA para a plataforma Petrobras, né? Então, esse transformador fica em alto mar, na P52. Em 2009, o maior transformador já feito no Brasil, com 15 MVA, por um grande pedido. Depois para CMPC, que é uma papeleira, né, no Rio Grande do Sul, foram várias unidades ali, até 10 MVA, Papel e transformadores, celulose lá. papel e celulose, assim, máquinas bem grandes e retificadores, 12 pulsos, 24 pulsos, foi um projeto bem legal. E atualmente, né, o que abastece muito a nossa produção aqui de transformador a seco são unidades para turbinas eólicas, né? A gente tem a turbina eólica, cada fabricante utiliza uma tecnologia diferente, né, de transformador. Alguns colocam um transformador dentro da torre, mais na base. Alguns colocam em uma casinha próximo à torre. E tem alguns fabricantes que colocam o transformador na nacelle, né, lá no topo, bem atrás da turbina. E é o caso desse cliente que a gente fornece basicamente todos os transformadores que eles utilizam no Brasil e quase que no mundo, né? Eles compram transformadores da Siemens Energy e eles ficam instalados lá no topo da nacelle, né? Então, em 2020, é, eu diria, depois de muitos anos, a única inovação aí que teve, de fato, para um novo transformador, uma nova aplicação para esses transformadores a seco, né? Que é o transformador, o Carpool, que é alternativa aos transformadores a óleo de poste, né? Então, essa é toda o portfólio da Siemens quando a gente fala de transformadores, né? Então, se tiver algum aluno aí que se interessa por transformadores, né, para você ver que o campo de atuação é vasto, né? Então, a gente tem desde lá da geração, grandes ou gigantes transformadores de elevação, tem durante a linha de transmissão, transformadores, reatores, retificadores, os HVDCs, né, que são para linhas de corrente contínua, reatores, os shunt reactors. Então, assim, é muito vasto. O nosso mercado é muito vasto. É, Indo para o nosso mundo, que é a distribuição, né, que é o nosso, que eu digo, meu e do Caio, né, aqui a gente tem também aqui no nosso site a parte de transformadores de potência, mas a gente é mais focado nos transformadores de distribuição. A gente tem como última fase da linha de distribuição, que são
ou os transformadores de poste ou submersíveis, e os transformadores de distribuição para infraestrutura, né? Então, a concessionária, se você tem uma fábrica pequena, você não compra energia em 220, eu não sei se vocês aí usam 220 ou 110 ou 127, 220. mas uma pequena indústria não compra energia nessa tensão, né? Eles compram na média tensão e daí precisa de um transformador para fazer a conversão ali, né? Se ele tem uma rede trifásica ou monofásica. E os reguladores de tensão que são utilizados nas linhas de distribuição. Então, em longas linhas de distribuição, tem ali uma queda de tensão e o regulador ele faz justamente esse ajuste de mais ou menos 10% para manter a estabilização da linha de distribuição. E os transformadores de tração, ali por último, né, são transformadores que ficam embarcados no trem. Então, na parte, normalmente, ou embaixo ou em cima, né, o transformador fica posicionado de forma horizontal e cada trem tem um transformador embarcado, né? Embora a gente nem saiba de vez em quando, né? Mas é bem legal essa tecnologia. A Siemens fabrica, eu acredito que só na fábrica de Nuremberg, na Alemanha, que eles fabricam esses transformadores de tração. E aqui, Então, complementando, André, uma coisa que é interessante que, assim, se a gente vê desde aqui da geração, né, onde você tem a usina, desde o transformador, gerador, elevador, né, que ele gera e acaba elevando ali para esse nível de tensão, tem também os transformadores auxiliares lá da usina, aqui ao longo da parte de transmissão, tudo isso daí que o André falou, esses vários tipos de transformadores aí de alta potência mesmo, que vai trabalhar em torno de, aqui no Brasil a gente tem 230, 500 kV, né? E também nos sistemas ali que a gente diz subtransmissão, né? Que aqui no Brasil normalmente é 138 kV, mais ou menos. Que são transformadores especial para aplicações industriais, que tem algumas indústrias que já pegam em alta tensão, né? E indo até a distribuição e depois indo para os consumidores ali, que a gente coloca aqui 400 volts, que aí varia em torno de enfim, 380, 220, 127, tá mais ou menos nesse range aí. Aqui sobre as nossas fábricas do mundo, o André acho que já conhece algumas aí. aí, o que é uma coisa que é bem legal, né? Dentro desse mundo de transformadores, ou sendo até mais genérico, né? Dentro da Siemens Energy, das possibilidades que a gente tem também de troca de experiência, né? Com outras fábricas, né? Aqui a gente tem listado só o que é fábrica de transformador. Então, quando a gente fala de transformador a seco, né, que é o que eu cuido hoje, né, do desenvolvimento, a gente tem em Jundiaí, a gente tem em Guanajuato, no México, a gente tem em Kirchheim, que é na Alemanha, ali em cima, tem em Budapeste, na Hungria, tem em Guangzhou, na China, tinha na Índia, mas aí com o carve-out aqui da Siemens a gente acabou perdendo a fábrica de lá. Mas todas as outras têm algum tipo de transformador, né? Transformador a óleo, transformador de potência grande, regulador de tensão, transformador de tração. Tô vendo ali que o Traction ele tem também em Jinan, na China, né? Então são. E Voronezh. A Voronezh fechou, né? Acho que está desatualizado aí, né, Caio? A Siemens, com o início da guerra, a Siemens vendeu. A Siemens Energy vendeu a fábrica de transformadores e deixou de fazer negócio na Rússia. Então, quais são as possibilidades que tem dentro do mundo de transformadores na Siemens, né? Então, indo um pouquinho no detalhe do transformador a seco, né? GFOL é o nome comercial do transformador a seco industrial da Siemens Energy, assim como CARPOL é o nome comercial da Siemens Energy para o transformador a seco de poste. Então, o que a gente vê, né? O transformador a seco ele não tem tanque. Então, se você olhar ali o transformador a óleo, ele tem o. Caio, acho que eu vou pedir. Deixa eu pedir. Me dá acesso aí para eu poder pensar com a minha mão. Cadê eu solicitar acesso? Assumir. Solicitar. Ver se aparece aí. Aí é a minha cabecinha ali.
Então, acho que visualmente a gente já consegue ter alguma noção sobre a diferença de complexidade aqui de um transformador a óleo e transformador a seco. No transformador a seco, a gente tem aqui o enrolamento primário, enrolamento secundário, o núcleo magnético, tudo de forma exposta, vamos chamar assim, né, ao ar. Enquanto que no transformador você tem um tanque com o mesmo enrolamento primário e secundário e o núcleo lá dentro, imerso no óleo isolante, os radiadores, conservador. Então ele ocupa um espaço um pouco maior, né? Então essa é a primeira diferença de líquido isolante a óleo, né? Então ele tem e o a seco, então ele ocupa uma área menor. É, por questão de segurança, o transformador a óleo ele requer uma área de contenção, só uma infraestrutura para contenção de óleo em caso de vazamento. Por questões de segurança, por norma, ele não pode estar instalado em ambientes internos. Então, você tem o cabo de baixa tensão, que ele necessita uma seção maior do que o de alta tensão, ele acaba ficando mais extenso. Então, você tem que ter o transformador longe da carga e cabos de baixa tensão, que tem uma corrente maior, mais longos. Então, enquanto que o transformador a seco, por oferecer menos riscos de segurança e ambiental, ele pode ficar mais próximo da fonte, né, ou da carga. Então, dentro de shopping centers, hoje em dia é obrigatória a utilização de transformador do tipo seco por questão de segurança. Em alguns condomínios também é obrigatório, né, quando ele fica, por exemplo, num subsolo, é obrigatório a utilização de transformadores a seco. Então, ele não tem essa restrição com relação à área de instalação. Como eu comentei, não necessita de poços de drenagem, nenhum tipo de infraestrutura, então ele acaba sendo mais barata a instalação e ele oferece menos necessidade de manutenção. Então, transformador a óleo, regularmente você tem que fazer a amostragem de óleo para ver se tem geração de gases, análises é, do filtro, termovácuo, acessórios, pode dar vazamento nas juntas. E o transformador a seco, se ele está no ambiente industrial, eu diria que é zero manutenção. Se ele está num ambiente um pouco mais agressivo, talvez fazer uma limpeza de vez em quando, mas ele é realmente isento de manutenção. E né, não tem risco de explosão, vazamento de óleo, incêndio, tudo mais. Isso é o que propicia de ele poder ser instalado dentro de fábricas, na nacelle de um gerador eólico, dentro de um shopping center e tudo mais. Consigo mudar aqui? Cara, deixa eu ver. Mudei para nós. Então, existem duas tecnologias dos transformadores a seco. Uma tecnologia chama VPI, que é impregnado por pressão a vácuo, e é o que a gente chama de invernizado, né? O transformador ele é impregnado, ele não é encapsulado, e existe o tipo de encapsulado. Então, dentro do encapsulado existem duas técnicas, né, que é filamento com tecido impregnado e o encapsulado a vácuo, que é a tecnologia que a Siemens Energy utiliza. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos próximos sobre isso. Opa. Então, o que é o VPI? Se você pegar um transformador talvez de geladeira, aqueles mais simples, é basicamente um VPI. Ele é dimensionado de forma que não é necessário um encapsulamento, uma cobertura total dos enrolamentos. Então, é feito os enrolamentos primários, enrolamentos secundários, ele é submergido em uma espécie de verniz ou de resina, é feito esse banho, vamos chamar assim, e daí ele é removido, esse excesso de verniz ou de resina é drenado, e o transformador fica com mais ou menos com esse aspecto aqui, né? Você vê que ele não tem muita isolação entre as partes, ele é realmente só uma envernização que é feita ao redor do transformador. Esse padrão é bastante utilizado no mercado americano, é o que, na verdade, eles preferem até, né, por ser o produto que eles mais conhecem, mas ele tem várias restrições, né? A tecnologia foi a primeira tecnologia para transformador a seco,
funciona, só que ele tem muitos senões, né? E no qual a tecnologia do encapsulado realmente é melhor. E é por isso que a Siemens Energy, inclusive, decidiu ir direto para o encapsulado. Esse daqui é o encapsulado, mas o impregnado, né? Por impregnação, VPE. Nesse caso, você vê que, observa que a gente não enxerga os condutores, eles são cobertos, mas eles usam uma espécie de filamento de fibra de vidro bem encharcada com resina para fazer essa cobertura. Então, ele é meio que o intermediário entre o impregnado e o encapsulado, né? Então, tá muito claro nessa foto aqui, mas ele tem os filamentos vindo aqui de trás, todo encharcado com um tipo de resina, e é feita aqui a cobertura dos enrolamentos. E daí a gente chega para o encapsulado de fato, né? Nesse caso, a gente tem os condutores do primário aqui, né? Vou pular direto para o 3, o enrolamento de AT, a gente tem o enrolamento de BT, que é baixa tensão, o enrolamento de AT, que é alta tensão, que a gente pode também chamar de primário e secundário, né? Então, aqui na alta tensão, a gente vê essa parte branca aqui, os quadradinhos, é o seccionamento do enrolamento, e ele é todo envolto por uma resina. E essa resina é feita por um processo de encapsulamento sob vácuo. Então, a gente diz que é isento de descargas parciais. A descarga parcial a gente vai ver um pouco mais para frente ali um pouco da teoria, mas é quando você tem qualquer tipo de bolha de ar, ele vai gerando ali as descargas, que é induzida ali pelo campo elétrico, e se você tem uma descargas parciais alta, com o tempo ele vai fadigando o material isolante e pode levar a uma falha do transformador. Mas vamos lá, qual que é o construtivo? A gente tem aqui o número 1, núcleo magnético, né, que é responsável, obviamente, por criar o fluxo magnético aqui e induzir a tensão entre os enrolamentos. O enrolamento de baixa tensão, aqui na parte interna do transformador. Enrolamento de alta tensão aqui na parte externa do transformador. As conexões de alta e baixa tensão, então a baixa tensão está escondidinha ali. Tipicamente é ligado em estrela na baixa tensão e fechamento em delta aqui na alta tensão. Agora vocês vão ter que recorrer suas aulas aí de máquinas elétricas, de fechamento delta estrela do motor e tudo mais para dar uma relembrada dos conceitos. A gente tem aqui o painel de TAP. Então, o que é o painel de TAP, né? Que a gente comentou também lá no Carpol. Vamos falar que esse transformador ele é projetado para uma tensão de 13.800 volts. Só que a rede sempre tem uma oscilação. Então, tem uma parte na rede que a tensão é 14.200, por qualquer que seja o motivo, está próxima da fonte, ou que quer que seja, você tem um pequeno ajuste de tensão aqui, normalmente é 10% no total, então é o nominal mais ou menos 2 vezes 2,5%. Eu estou lá no fim da linha, minha tensão é 13.600. Então, você também tem um TAP ali que é para fazer um ajuste de tensão, de forma que no secundário você sempre tenha a tensão desejada. Pontos de içamento para transporte e proteção térmica, normalmente é um relé que faz a medição de temperatura, e daí o cliente pode ter a opção de ligar esse relé para algum trip, qualquer coisa para monitorar esse transformador. Núcleo, vamos lá, o núcleo magnético. Tem um material que chama aço silício, vocês já devem ter ouvido falar, e ele é desenvolvido, né, especialmente para aplicação do mercado elétrico. Nesse caso, ele tem os grãos orientados de forma a favorecer o fluxo magnético. Então, tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida para a utilização desse núcleo silício de grãos orientados, né, chamado também de GOES, Grain Orientated Steel. E esse é o formato padrão, né, de um transformador trifásico, né? Então você tem as 3 pernas aqui do núcleo e o jugo superior, jugo inferior fazendo o fechamento dele aqui. Então ele é bastante estável, eficiente, silencioso, principalmente quando utilizado aqui para essa aplicação.
Enrolamento de baixa tensão. Então, para os transformadores da Siemens Energy, a gente utiliza somente alumínio como condutor. Então, ele tem aqui na altura total do enrolamento de baixa tensão, a gente tem uma chapa de alumínio que enrola aqui em torno de cada coluna do núcleo, com uma isolação pré-impregnada entre as camadas do alumínio, né? Então, essa isolação aqui é o que garante, né, que não tem um curto-circuito entre espiras da baixa tensão. E por ser pré-impregnado, ele, depois que a gente passa por um processo de cura em estufa, ele cola cada uma das espiras para que seja bem resistente a efeitos de curto-circuito. O enrolamento de alta tensão, como eu comentei, ele faz ali a separação em discos, né, ou a gente chama em panquecas. Então, a gente tem o início do enrolamento aqui em cima, por exemplo, e vai fazendo enrolamento em série, em diferentes panquecas, até chegar ao final do enrolamento. É feito um processo de encapsulamento sob vácuo, que garante que não tem nenhum tipo de bolha ou problema de isolação entre as espiras, entre as panquecas, para ter realmente um transformador confiável livre de cargas parciais. Então, o que é cargas parciais, né? Ela, qualquer tipo de abertura que você tem, ou de seja ar, seja vácuo, seja um material diferente do que é a resina, e você tem um campo elétrico sobre esse material, sobre essa bolha, ele funciona como se fosse um capacitor que vai gerando descargas. Então, tem vários sinais, né, que você pode detectar descargas parciais, né, seja isso gera ruído, gera uma tensão, gera uma capacitância. Então, existem várias técnicas para detecção de descargas parciais, mas o fato é que essa descarga ela realmente tem o poder de degradar o isolante até que ocorra uma falha. E com o tempo, ele vai gerar a degradação do transformador e vai gerar falha do transformador. Como que é feito o ensaio de descargas parciais, ou qual que é o requisito dele de acordo com a norma, né? O teste tem a duração aqui de 3 minutos e meio, então, de acordo com a norma, você eleva a tensão a 180% da tensão nominal. Então, se você tem um transformador de 10 mil volts no primário, você sobe a tensão a 18 mil volts, deixa durante meio minuto, 30 segundos, você abaixa essa tensão a 130% da nominal, nesse caso seria a 13 mil volts, e você permanece durante 3 minutos fazendo a medição. E o limite é 10 picocoulombs. A Siemens tem por padrão fazer a medição das descargas parciais ao dobro da tensão nominal. Então, ao invés de fazer a medição a 130%, fazer a 200%, porque esse também é o mesmo ensaio que é feito de tensão induzida, né? Que é o que testa a descarga entre espiras. E a gente consegue ser realmente isento, né? O que é isento? É o nível abaixo de 10 picocoulombs, né? Em alguns casos, né? Quando a gente tem precisão suficiente para fazer, né? E a gente tem no laboratório da Alemanha, os valores lá são abaixo de 1 picocoulombs, né? Que eu aprendi lá que abaixo do pico vem o Fenton coulombs. So, a gente ficava feliz quando a medição era no Fenton coulombs, porque é um nível realmente baixo de descargas parciais, ou isento, como a gente diz. Sobre o monitoramento, né, como eu comentei, tem esse relé térmico aqui, tem diversas marcas, né? Então você monitora a temperatura, né? Tipicamente, né, por padrão, a gente tem 3 sensores de temperaturas instalados no topo aqui do enrolamento de baixa tensão, que em tese é o ponto mais quente do transformador. Pode também ter um outro sensor de temperatura vindo do núcleo, conforme a necessidade. Esse relé pode acionar ventiladores para quando você tem resfriamento por ventilação forçada, você coloca trip, conecta com escada, enfim. É um relé relativamente simples, mas que traz alguns elementos aí para proteção do transformador. Próximo.
Caio. Seja para instalação interna ou para transformar a instalação externa, né, dependendo da condição, é necessária a utilização do que a gente chama de cubículos, né? Então tem IP20, que é basicamente um engradado aí em torno do transformador. Ele tem aberturas grandes, tanto em cima quanto nas laterais. IP23 ainda é abrigado, mas ele já tem um nível de proteção maior com relação a tamanho de sólidos. Existem algumas cadeias aqui no meio, né, entre o IP20 e o IP54. Então, é basicamente o nível de água e de poeira, né? Quem tiver interesse pode depois dar uma pesquisada aí no nível IP de proteção. E até o IP54, que são cubículos para instalação ao tempo, né? Então, o transformador a seco ele também pode estar instalado ao tempo industrial, desde que tenha a utilização aí de um IP54, que garante aí proteção contra chuva em diversos ângulos e contra poeira também em alguns determinada dimensão. Opa, vamos 2 agora. Então, gente, essa era a minha intenção, né? Até que talvez a gente volte a um ali, para dar um overview assim sobre como que é o construtivo dos transformadores, como que foi a base para a gente chegar a um transformador a seco de poste, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o construtivo, sobre esse produto. E estamos aí à disposição, eu e o Caio, para tirar qualquer dúvida, perguntas, seja sobre transformador, seja sobre CarePool, sobre GuiaFall, sobre Siemens Energy, qualquer que seja aí o ponto que vocês tenham a trazer para a gente. Então, gente, primeiramente, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, por levar também o nome do Brasil, o nome da Siemens brasileira para o mundo, né? Realmente é um orgulho muito grande ter cientistas tão importantes para todo mundo com a gente aqui, né? A gente recebeu algumas perguntas pelas redes sociais, mas sinceramente vocês já responderam quase todas durante a apresentação, então a gente vai selecionar aqui só algumas perguntinhas que eu acho que vocês podem não ter falado, ou talvez eu nem escutei, não sei. Não sei se o professor Luiz está aí, se ele quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta também. Professor, se estiver aí. E gostaria de agradecer e parabenizar Caio e André. Foi não uma apresentação apenas, mas uma aula para os nossos alunos, então, sobre tecnologias de transformadores, sobre processos de ensaio e equipamentos elétricos, descargas parciais, sobre tecnologia de ferro-silício, enfim, várias coisas foram faladas nessa apresentação. Então, agradeço, com certeza foi muito bom para os nossos alunos. E aquela proposta de estágio está de pé, tá, Caio? Se você quiser disponibilizar estágio para os nossos alunos, me manda um e-mail, informa quando tiver aberto o estágio, que eu faço aqui a seleção, indico os melhores aí para vocês. Eu acho que está aberto, viu, o processo seletivo. Eu vou mandar para você sim, professor, o link, e daí você pode compartilhar com os alunos aí para eles aplicarem. Ótimo. Aí tem todo o processo seletivo, né, do nosso RH, os painéis de seleção e tal. Mas eu vou mandar o link aí, você pode fazer a divulgação aí sim. Combinado, farei sim. E também eu achei muito importante essa palestra, porque os nossos alunos já estão saindo da universidade, conhecendo o que há de mais tecnológico aqui no mercado brasileiro. Então, estão conhecendo novas tecnologias de transformadores. Parabéns por isso. E eu vou fazer minha pergunta, tá? Esses transformadores a seco, eles não possuem aquele tradicional refrigeração dinâmica, né, pelo fluido. Porque o óleo ele serve também como meio refrigerante, né, ele circula dentro do transformador. E como é que vocês projetam esses transformadores a seco, principalmente esse carpolo, né, que seria o para poste, para fazer essa refrigeração? Ou pelo menos para não precisar dessa refrigeração dinâmica? Ele
De acordo com a classificação, né, literal da norma, ele é o AN, que é o ar natural. Então, ele realmente é os limites de densidade de corrente que a gente utiliza, os limites de perdas, eles levam em conta a máxima elevação de temperatura que a gente pode ter. Então, a gente calcula qual que seria a maior elevação de temperatura que para esse padrão construtivo não exceda o limite da norma. Então, durante o desenvolvimento, né, quando a gente pensou ali qual tipo de resina utilizar, então tem que ser uma resina que permita uma dissipação térmica tal qual possibilite a gente limitar a elevação de temperatura. Ah, ok, com a resina que a gente tem disponível no mercado, com essa capacidade de dissipação térmica, então a gente limita a densidade de corrente do condutor de forma a não exceder o limite de elevação de temperatura, porque, como você comentou, realmente a gente só pode contar com o ar em torno do transformador para fazer essa dissipação térmica, né? Não tem nada forçado. No caso, os condutores, eles ganham reforço, né? Falando de modo bem popular. Sim. A gente tem que limitar bastante a densidade de corrente para garantir a elevação de temperatura. Uma coisa que favorece a gente, os transformadores a seco, é que a gente tem uma classe térmica F, que é até 155 graus, enquanto que os transformadores a óleo têm uma classe térmica B, que é 85 graus, se eu não me engano. Então, os nossos materiais, eles permitem uma temperatura mais alta do que o transformador convencional. O que nos permitiu, no fim das contas, ter um design com densidades de correntes bem próximas dos transformadores convencional, porém a gente tem uma temperatura mais alta, mas permitida por norma, permitida pelos materiais isolantes que a gente utiliza. Perfeito. Muito bom. Obrigado, tá? Vou deixar agora com a Nívia, né? Para que ela possa proceder com o restante das perguntas. Agora eu vou fazer minha pergunta pessoal também, que é mais leiga do que a do professor, porque eu não tenho esses entendimentos teóricos. Sem problema. Eu queria saber, inicialmente, quais são as perspectivas da empresa, da Siemens, para a disseminação, né, desse novo transformador, como vocês esperam que o mercado brasileiro, principalmente, reaja com essa nova possibilidade, né, digamos assim? Olha, eu vou responder um pouco mais geral, além do mercado brasileiro, tá? As expectativas e o que a gente tem recebido são excelentes, né? Olhando assim sobre potencial de mercado, de fato o mercado internacional, né, em especial o americano, ele tem sido muito atrativo para Siemens Energy e a gente tem uma tendência de expansão de produção, né, de transferir a tecnologia nossa aqui para alguma localidade na América Central, América do Norte, para servir. Então, isso tá em estudo, tem um potencial muito grande, né? A aceitação no mercado brasileiro tem sido bastante positiva. Os clientes que tiveram contato com o produto, que têm instalado em campo, têm se surpreendido também, né? Porque depois de, eu não sei, mais de 50 anos de transformador de poste a óleo normal, eles estão vendo uma alternativa, né? Então, tem sido bastante interessante a aceitação no mercado brasileiro, né? Como no Brasil a gente é bastante regulado, né? Isso é bom também. Então, a gente ainda tem algumas questões de regulamentação para trabalhar para que esse produto possa realmente ser endereçado em larga escala no mercado brasileiro. Exatamente, eu até ia falar aqui, mas o André já acabou colocando todos os pontos importantes, né? Mas frisar que não só no Brasil, América do Norte, como América Latina, de modo geral, a gente está buscando e está tendo assim um interesse grande por parte das distribuidoras, e são muitos países, muitas companhias distribuidoras, enfim, muita coisa para a gente lidar, e está sendo bom a receptividade dos clientes aí, das distribuidoras com relação ao produto. Perfeito.
Só mais uma pergunta para a gente finalizar, que acho que vai fazer já 1h30, né? Eu queria saber também, em relação aos transformadores antigos. Eu sei que pelo menos aqui na Paraíba, a maioria dos transformadores a óleo são da Siemens Energy. Vocês têm algum tipo de iniciativa para levar esses transformadores para algum uso, alguma coisa, alguma alternativa, assim, para reutilização, reciclagem desses transformadores a óleo? Olha, Nívia, a gente costuma comentar, né, que o transformador a seco, ele não vem assim para matar o transformador a óleo, né? Tanto que a Siemens Energy tem ainda no portfólio dela os transformadores a óleo, né? Então a gente oferece uma alternativa aos transformadores a óleo. Claro que tem vários benefícios, né? Mas tem também o custo associado, né? Que ele é mais alto. Então, a gente acredita que para determinadas aplicações, por exemplo, em área costeira, onde o nível de salinidade é mais alta e um transformador a óleo não acaba durando muito, o cliente tem a opção de colocar um transformador a seco. Áreas de preservação, ele coloca um transformador a seco. Então, os transformadores que estão em operação, não necessariamente, né, são descartados automaticamente, né? Mas se for o caso de acontecer de precisar descartar, ele também tem um certo nível de reutilização, né? Então, uma vez que você remove o óleo, faz o descarte apropriado, né? Que tem um custo, né, para fazer o descarte do óleo, que também é um dos benefícios que a gente endereça com o transformador a seco. Mesmo tendo um custo, você consegue fazer o descarte apropriado do óleo. Os condutores são vendidos, né, no mercado aí de sucata, de reutilização. O aço silício que você remove é vendido também para empresas específicas que reutilizam o aço silício para outras aplicações. Então, é bem estabelecida a cadeia de fluxo reverso aí para o transformador a óleo. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, a PES queria agradecer. Realmente é uma oportunidade única a gente saber diretamente de quem criou, né, o transformador, dessas informações. Como o professor falou, foi uma aula, muitos aprendizados hoje. E eu só queria desejar realmente um bom final de semana e uma boa tarde para vocês. E muito obrigada. De verdade. Obrigado, agradecemos aí a oportunidade. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí da universidade. Tchau, Tchau. tchau.